União de Ciclistas do Brasil lança manifesto com o objetivo de mobilizar a sociedade a apoiar a alteração do artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, que visa a redução da velocidade nas vias urbanas de todo o Brasil a fim de diminuir o número de óbitos. O manifesto está disponível para adesão de pessoas, entidades e no começo de 2023 será levado ao Congresso e apresentado com o intuito de se tornar um projeto de lei. Mais detalhes na reportagem de Larissa Borer. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2018, ferimentos associados ao trânsito representam a 8ª causa de morte no mundo e a primeira entre crianças e jovens de 5 a 29 anos. De acordo com o DataSUS, em 2020, os sinistros de trânsito geraram 32.716 mortes no Brasil, sendo os pedestres e ciclistas as principais vítimas. É com a intenção de mudar essa realidade que a União de Ciclistas do Brasil lança manifesto pela readequação da velocidade nas vias urbanas brasileiras, que será apresentado ao Congresso no começo de 2023 para virar projeto de lei. A principal reivindicação proposta no documento é readequar a velocidade de 80 km por hora para 60 km por hora e de 60 km por hora para 50 km por hora nas vias urbanas. Ruth Costa, diretora-presidenta da União de Ciclistas do Brasil, explica que o manifesto foi elaborado por diversas instituições nacionais e internacionais e embasado com pesquisas contratadas pela entidade. Ele é uma ação do projeto Vias Seguras, que é parte de uma coalizão internacional pela segurança viária. O documento ele foi construído com o apoio de técnicos especialistas nacionais e internacionais e tem o objetivo de mobilizar e engajar, né? Tem bastante embasamento, a gente vem discutindo isso há um tempão, assim. As provas são claras de que a grande causa e uma das principais causas das mortes no trânsito é as altas velocidades. A pesquisa, contratada pela UCB e realizada pelo Instituto Multiplicidade e Mobilidade Urbana, destaca, entre outros pontos, que 8 em cada 10 pessoas entrevistadas não citam a redução de velocidades entre os fatores mais importantes para reduzir mortes, apesar de metade concordar que menores velocidades evitam óbitos. Gláucia Pereira, especialista em mobilidade urbana e fundadora do Instituto Multiplicidade e Mobilidade Urbana, explica que já foi comprovado que reduzir a velocidade não significa aumento no trânsito. Pelo contrário, com maior atenção, o trânsito flui melhor. Isso, quando a gente reduz a velocidade, essa velocidade máxima regulamentada, você diminui as interferências nesse trânsito e com mais tempo de reação, né? Quando você está numa velocidade menor, você tem mais tempo de reagir. Você também diminui a quantidade de fechadas, de pequenas batidas e esse estresse geral. Então, o que acontece é que há uma acomodação melhor do trânsito e há indícios, sim, né? Vários estudos apontam que se reduz, inclusive, os congestionamentos. Para a fundadora do Instituto, Gláucia Pereira, ao propor a readequação da velocidade nas vias urbanas, o que está em jogo são as vidas de pedestres e ciclistas, que são a maioria da população. Isso, e a gente tem que lembrar que o Brasil assinou, né, o acordo da ONU se comprometendo a reduzir essas mortes. Isso foi feito em 2011, que foi chamada a primeira década de segurança viária, que foi de 2011 a 2020. O Brasil não atingiu a meta, ficou longe de atingir, e aí se renovou essa meta por mais 10 anos. Então, assim, o Brasil tem que fazer alguma coisa para zerar as mortes no trânsito, porque, de fato, é uma questão que impacta a sociedade como um todo e são coisas que as pessoas não precisariam estar vivendo. A solução é muito simples. Quando a gente olha os domicílios brasileiros, só 50% dos domicílios tem carro, tá? A maioria das pessoas não anda de carro. Quando a gente olha os domicílios formados só por pessoas negras, esse número vai para 70%. 70% dos domicílios formados por pessoas negras não tem automóvel. Quando a gente está falando de melhorar a vida de pedestres e ciclistas, a gente está falando da maior parte da população.
Renata Aragão, ciclista e coordenadora da Associação Rodas da Paz em Brasília, é mãe de um ciclista que foi vítima fatal de um motorista que estava a 110 km por hora em uma via em que o limite era de 70 km por hora. De acordo com Renata Aragão, a mudança no Código Brasileiro de Trânsito fará com que muitas famílias não percam seus entes queridos. Olha, é muito importante porque atualmente as velocidades nas cidades, as velocidades dos carros automotores, ônibus e tudo, é incompatível com a vida. Então, é o grande vilão das mortes, que são mais de 30 mil por ano no Brasil. Quando a pessoa perde, né, um ente querido, no meu caso, meu filho, a família se destroça, a sociedade perde. Meu filho tinha muito investimento, né? Ele trabalhava em Brasília, ele era um cicloativista, por isso que eu continuei o trabalho dele. Para assinar o manifesto, acesse o site uniãodeciclistas.org.br. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.